Hoje estamos dando um alerta aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Primeira aos Coríntios 15, 33. Muita gente acha que isso aqui é um dito popular. Não, isso aqui é bíblico. O quê? Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então isso aqui está na Bíblia para nós prestarmos atenção um pouco mais. Se você voltar um pouco aqui no capítulo 5, 1 aos Coríntios, capítulo 5, ele diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda massa. Mas o que é isso? Nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós ouvimos. Ela pode nos corromper. Às vezes é um comentário, vamos dizer assim, informal. Às vezes é alguém querendo nos instruir até dentro da palavra, mas fora da palavra, quer dizer, com a visão dele, mas tirando a visão de Deus. E isso aconteceu no passado. No culto anterior eu falei do Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele era cego, mendigo, imagine o quadro, né? Um barulho, o que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo aí? Quem está passando? Está passando Jesus de Nazaré. E ele mostrou que tinha um conhecimento da pessoa de Jesus, que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Que aí ele começou a acreditar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mostrando que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, nasceu nele uma certeza, nasceu nele uma convicção. Entenda que o dia que ele encontrasse Jesus, ele seria curado, seria liberto, mudaria de vida. Mas aí as pessoas tentaram calar. E eu falei que quando nós estamos começando a nossa caminhada com Cristo, a pessoa também tenta, alguém também tenta nos parar. Eu lembro que eu falei que eu estive em Guadalupe, o bairro onde eu passei minha adolescência, minha juventude. E eu estava lá e, de repente, um amigo, eu conversei com um amigo, eu estava indo na igreja, estava começando na fé, não era nem batizado nas águas ainda. Eu falei: eu estou gostando, estou me sentindo bem em tudo, estou até indo na mocidade da igreja. E ele acho que conversou com os outros. Então eu cheguei num grupo lá, um grupo de reunido assim, e um falou: rapaz, você é crente agora também? Você é crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus. Mas também estava novo na fé, não sabia falar muito. E um falou assim: e tem aqui, rapaz, isso aqui que é bom. Pegou uma estrela, um medalhão assim, com uma estrela de 5 pontas, a outra religião tal. O que eles queriam? Eles queriam que eu deixasse a minha fé, que eu saísse do caminho que eu estava entrando. Então tentaram me convencer, eu estava novo na fé. Hoje, com o tempo, quando você já se fortalece, ninguém tenta. Pode chegar o maior sábio desse mundo, a pessoa mais erudita que for, a pessoa de maior capacidade, ela não vai me convencer a largar Jesus, porque hoje eu tenho a convicção, entenda que Jesus é o Senhor. Se eu não ver mais um milagre, se eu não ver mais uma coisa, eu não vou deixar de servir a Jesus. Eu tenho certeza que só Jesus Cristo salva. Mas no início da caminhada não é assim. Mesmo quem está experiente, quem tem experiência com Deus, tem que tomar cuidado. Um fato na Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 13. Não vou ler tudo não, senão fica extensa a leitura. Vou ler já o momento aqui em que ele está voltando já para a sua terra, né? Esse homem, ele era um profeta de Deus, um homem de Deus, a Bíblia fala um homem de Deus. Ele foi enviado por Deus até a cidade de Betel, porque Jeroboão, rei de Israel, estava cometendo idolatria. Ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel. Ele dizia: israelitas, por que subirem a Jerusalém? Porque Israel era uma nação dividida, 10 tribos ficaram com o nome de Israel e 2 tribos com o nome de Judá, casa de Davi. Só que no período de festas, o povo saía do norte, tribos de Israel, e eles iam até Jerusalém adorar a Deus. Então o Jeroboão ficou com medo, ele disse: a qualquer hora eles vão passar para o outro lado. Teve conselho com os seus amigos, ou seus príncipes: vamos fundir 2 bezerros de ouro, colocar um em Dan, outro em Betel. E ele dizia assim: por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo então, a vez de amar a Deus, começou a adorar os ídolos. Aí Deus mandou um profeta, pacientemente foi lá condenar aquela idolatria de Jeroboão. Jeroboão ficou indignado, levantou a mão contra o homem de Deus, a mão dele ficou seca. Aí ele, quando viu a maldição entrar na vida dele, rogou e pediu:
Homem de Deus, ora ao teu Deus para que seja restituída a minha mão. O homem de Deus orou, a mão dele ficou restituída. Ele quer dar um presente para o profeta. O profeta, não sou orgulhoso, não, mas Deus me falou pela palavra que eu não posso comer pão nesse lugar nem beber água. E foi embora. Aí versículo 11. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentira. Isso aqui é bem conhecida, a história é bem conhecida no nosso meio. Mas qual é a lição aqui? Quando você tem uma missão, irmão, você não tem que ouvir ninguém. Você está na palavra de Deus? Não tem. Não saia daqui. Falei no outro culto, Lucas 10, 4, olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 4. Diz assim, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Você está no caminho, você não tem que ouvir outra pessoa. Quando você para, você sai da palavra. Mas o diabo é astuto. Ele sabe que ele, se trouxer uma conversa, por exemplo, eu falei que chega alguém assim, olha, o guia lá do terreiro mandou um recado para você. Você não quer saber de guia nada, rapaz, não quer nem saber o que esse guia está falando. Mas se alguém falar, o Senhor tem um recado para você, aí você para ouvir. Mas o Senhor, ele não pode falar fora da palavra de Deus. É aqui que está a mensagem. Entenda? Não ouça ninguém fora da palavra. E aí tem um alerta. Qual? Não sai daqui que eu vou continuar aqui. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim, há caminho que ao homem parece direito, pois parece que é coisa de Deus, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ainda Provérbios capítulo 20, versículo 25, olha o que diz, laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, é coisa de Deus, e feito os votos então em querer. Mas o que você está dizendo para nós? Nós não podemos dizer logo que aquilo é de Deus, porque a pessoa citou um versículo da Bíblia. Porque a pessoa citou algo espiritual. Veja o que ele falou. Um anjo me falou. Se ele falasse um demônio me falou, ele não ouviria. Mas quando falou um anjo, peraí, vamos ver o que o anjo tem para falar. E verdadeiramente esse homem, ele queria comer o pão, beber, mas não podia. Tem gente que não faz alguma coisa porque sabe que a palavra proíbe. Mas se alguém trouxer ali uma coisinha, entenda bem, que vai abrir uma brecha para ele, ele vai. Ele quer alguém que concorde com ele, que fundamente o que ele pensa, o que ele quer. Eu falei na semana passada, é como não falando mal de ninguém não, mas falando no geral, né? A pessoa às vezes quer tomar um negócio, por exemplo. A maioria das igrejas evangélicas, como a nossa, nós não bebemos, porque Provérbios 20, versículo 1, diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Mas tem igreja que tem visão diferente, eles bebem, não estou falando mal de ninguém. Mas aí a pessoa frequenta a igreja, como a nossa, que não tem o costume da bebida, não tem esse entendimento, não bebendo. Mas ele quer tomar um negócio. Aí o que ele vai ouvir? Ele vai procurar alguém que fale algo que ele quer. Aí disse, não é dessa maneira não, porque Jesus transformou água em vinho no casamento não vão dar isso, não vão dar refresco, estavam dando vinho mesmo. O que ele queria, era beber o vinho, mas ele queria que alguém fundamentasse na Bíblia para ele. Esse homem ouviu o que ele queria. Olha, eu sou profeta como tu, fica tranquilo, não estou fazendo você pecar, sou de Deus também, não vou fazer você errar. Então você já ouviu isso. As pessoas chegam perto, entendem? Não, eu não vou fazer você tropeçar, eu sou de Deus, eu também sou de Deus, eu também sou da igreja, eu também sou pastor, sou obreiro, e eu faço isso. Se você faz, desculpe a expressão, o problema é seu, eu não faço porque eu entendo diferente.
Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a revelação. É como um amigo falou, quem tem fé tem solução, quem tem fé tem convicção, não tem que ouvir ninguém. Você não, o Bartimeu, eles gritaram com o Bartimeu, para que ele não está te ouvindo. Ele gritou cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele tinha fé no coração, uma certeza que Jesus mudaria a vida dele. E quando Jesus mandou chamá-lo, ele já jogou a capa fora, foi ter um encontro com Jesus, Jesus, o que queres que eu te faça, Senhor, que eu tenha vista? Jesus nem tocou nele, a tua fé te salvou, logo viu. E a Bíblia diz, Jesus falou, a tua fé te salvou. Não foi a fé de ninguém, foi a fé dele. Então, você não tem que procurar viver a fé dos outros. É o que Deus fala ao seu coração. Eu sempre digo, eu prego, mas quem fala é Deus. Você tem que ficar atento ao que Deus fala ao seu coração. Falar ao coração. Eu, por exemplo, tenho falado muito contra aqui, depressão. Não tem que aceitar, não é coisa normal. Normal sim você não conhecer, mas se você conhecer, não, você tem que levantar a cabeça. Mas pastor, uma mente que é uma confusão, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quer dizer, eu sinto medo, tem uma confusão na mente, eu não confesso o que eu penso ou o que eu sinto, eu confesso o que Deus diz no meu coração. O quê? Que Deus me deu a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 2,16. Então eu tenho a mente de Cristo, eu não tenho uma mente devassa nem perturbada, nem uma mente medrosa. Eu não vou confessar o que eu sinto medo. Eu tenho perturbação, pensamentos perturbadores. Mas o que eu penso, o que eu sinto está amaldiçoado. E eu falo o que eu creio. O que eu creio, eu tenho a mente de Cristo. Você vence e aí. Mas alguém vem e diz, não, isso é besteira, não é assim não. Todo mundo tem esse momento. Não tem que aceitar. Você tem que viver a palavra. Então, qual é a nossa mensagem aqui? Cuidado, as pessoas se corrompem. Esse homem se corrompeu. Ele queria voltar e disse assim, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela abade, dizendo, faze-o voltar contigo, para que coma pão e beba pão. Ele estava mentindo. E ele voltou. E ele comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera lhes lá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Ué, pastor, o homem mentiu, agora está sendo usado por Deus? Os dons são irrevogáveis. Usado não é aprovado, não é que você é usado. Puxa, eu peguei aquele cara, eu soube da vida dele, que ele fez uma coisa errada, mas não quer dizer, entenda bem, que ele não possa ser usado, mas não é aprovado. Ele está pregando para você, mas ele mesmo não vai entrar no céu. É coisa séria. Antes de voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te disseram, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e o leão encontrou no caminho e o matou, acabou. Mas por quê? Porque ele foi rebelde à boca do Senhor. Qual é a mensagem? Volta lá onde nós começamos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Então ele diz para nós assim, temos que ficar atentos a isso. Ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Um pouquinho de uma conversa dessa pode te corromper. Ele parou, ouviu, foi corrompido. Não, siga aquilo que Deus tem falado ao seu coração, siga a palavra de Deus, seja seguidor da palavra de Deus e você vai vencer, amém? Nós vamos fazer a oração agora, em pé por gentileza. Feche os olhos, por favor. Isso, agora a oração para todos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, tua palavra diz que diante do Senhor não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eu convidei essas pessoas para estar aqui na frente, e eu te peço, desça a tua unção de poder sobre eles, e onde houver um espírito maligno vai sair agora, em nome de Jesus. Demônio que está escondido na vida dessa pessoa, demônio que diz ser o guia de frente, o guia de cabeça, eu lhe dou uma ordem, manifeste amarrado aí, solte essa pessoa agora. Demônio que está atrapalhando a vida conjugal, demônio que faz essa pessoa simplesmente não querer mais viver, saia agora. A imposição de mãos é um por um, em nome de Jesus. Espírito de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, pode manifestar amarrado. O demônio do suicídio que está na vida dessa pessoa, pode manifestar, já manifestou, não tenha medo não, é para sair, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai pulando para fora, o demônio da morte, o espírito da morte, sai agora. O demônio que faz essa pessoa sentir medo, faz essa pessoa ter pensamentos ocultos, eu exijo, eu ordeno,
todo mal que está nessa vida, toda opressão maligna está sendo quebrada agora. Não tenha medo, está sendo desfeito todo mal agora. Todo trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, solte o marido. Fale para você agora também. Solta o marido dessa senhora, solta a mulher desse homem. Demônio da frieza, demônio da rejeição, demônio da incompatibilidade, demônio da infidelidade, demônio está destruindo esse lar, destruindo essa família. Nós exigimos, vai embora, saia, está quebrado o teu domínio, todo mal, vai embora, em nome de Jesus. Oh, levante suas mãos e diga obrigado, Senhor. Foi pela liberdade que Cristo me libertou. Diga isso. A minha família é do Senhor Jesus. Amém.